Boa noite. Esse vídeo está sendo gravado como parte da avaliação da disciplina de Saúde e Ciência em Tempos de Pandemia, módulo 2, Sistemas de Saúde. Me chamo Nereide Santos Lisboa, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas do IME Fiocruz e tenho como orientadora a doutora Raquel de Vasconcelos. E minha pesquisa tem como título Distribuição Espacial, Taxa de Incidência e Mortalidade por Covid-19 e a Vulnerabilidade quanto a Fatores Socioeconômicos, Ambientais e Institucionais na Bahia 2020-2021. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, diversas epidemias virais, como o coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave, a gripe do H1N1 e, mais recentemente, o coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, foram registradas nos últimos 20 anos, caracterizando-se como um problema de saúde pública a nível mundial. Em dezembro de 2019, foi registrado em Wuhan, na China, um surto de infecção por coronavírus 19, e em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizado pela OMS como uma pandemia devido à sua rápida disseminação. Muitos fatores eles podem definir, então, o percurso de uma epidemia, alguns dos quais são poucos conhecidos atualmente para o Covid-19. A associação entre a elevada capacidade de infecção do patógeno e uma população vulnerável que ocupa áreas excessivamente diversificadas em relação às condições socioeconômicas e um sistema de saúde com limitações indicam um cenário de risco diferenciado para a ocorrência da Covid-19. Quando falamos em condições socioeconômicas, estamos falando diretamente da vulnerabilidade, que é o resultado da precariedade de serviços coletivos e investimentos públicos na infraestrutura, provocando assim a falta de proteção e baixa resiliência das comunidades frente às ameaças à saúde, o que minimizaria as possibilidades de enfrentamento das situações vivenciadas, em virtude das dificuldades colocadas pela escassez de oportunidades. No caso da Covid-19, a estrutura do sistema de saúde é um dos principais fatores de incremento da vulnerabilidade das comunidades, já que essa doença demanda o uso em larga escala de leitos hospitalares e UTI em sua fase mais aguda. A estratégia de isolamento social se coloca justamente como possibilidade de achatamento da curva de infecção, resguardando o sistema de saúde do colapso. No entanto, há de se levar em conta que a estratégia esbarra em um quadro social complexo, agravado pela crise econômica que atinge países em desenvolvimento como o Brasil, uma vez que a população que vive em espaços de vulnerabilidade socioeconômica, em sua grande maioria, não possui um vínculo empregatício estável ou qualquer outra forma de renda. Uma maior utilização, então, dos recursos e dados disponíveis nos sistemas possibilitaria uma análise de futuras situações, o que minimizaria a vulnerabilidade. Então, com o propósito de analisar desigualdades sociais e ambientais e sua relação com riscos vinculados a eventos naturais e tecnológicos, atualmente no Brasil estão sendo desenvolvidas várias pesquisas que abordam a hierarquização espacial e a elaboração de índices de vulnerabilidade. Na área de saúde, alguns estudos vêm sendo adotados, os índices de vulnerabilidade, com o objetivo, então, de avaliar os contextos socioambientais, urbanos e ameaças à saúde. Além da situação epidemiológica do estado da Bahia apresenta, ainda uma importante desigualdade social, no que tange às condições socioeconômicas de renda, habitação e estrutura demográfica, com desigualdades socioeconômicas persistentes. Quanto à diversidade ambiental, observa-se a presença de ecossistemas florestais, agroflorestais e litorâneos que corresponde a diversas áreas brasileiras. Então, mediante esse quadro, sendo a Covid-19 uma doença evitável e de suma importância a produção de estudos que indiquem tanto a população quanto as áreas mais vulneráveis, oferecendo assim elementos que ajudem a compreender melhor a ocorrência desse agravo. Então, esse trabalho ele se justifica pela importância de estudos que identifiquem espaços com maior vulnerabilidade à ocorrência de Covid-19 e sua possível relação com os aspectos socioeconômicos e ambientais. O objetivo desse trabalho, desse estudo, é avaliar a distribuição espacial dos casos confirmados e óbitos de Covid-19 e a vulnerabilidade quanto a aspectos socioeconômicos, ambientais e institucionais no estado da Bahia no período de 2020 e 2021. Fazendo então uma relação sobre o meu projeto de pesquisa com o módulo 2, Sistemas de Saúde, na aula da professora Lígia Bahia, ela disserta sobre a relação entre o público e privado no que se refere à saúde.
Nessa aula, ela fala uma frase-chave que chamou muito minha atenção. Ela diz o seguinte: nossa resposta à pandemia de Covid-19 foi tardia e insuficiente. Como trabalhadora na área de saúde pública e pesquisadora dos dados da Covid-19, pude observar claramente essa realidade. Os números mostram que muitos óbitos poderiam ser evitados se nosso sistema público de saúde tivesse sido mais ágil e eficiente. Já na aula da professora Margarete Portela, Organização, Planejamento e Avaliação da Qualidade de Serviços de Saúde e Segurança do Paciente, também foi encontrada uma relação com o meu trabalho, pois ela fala sobre os múltiplos níveis de organização e a necessidade de troca de informações. Esses dois princípios eles são norteadores e imprescindíveis para que se possa ter informações confiáveis que formam um banco de dados capaz de gerar informações necessárias para a tomada de decisões, o que possibilitaria uma análise de situações futuras. A professora Bianca Ramos Marins, ela discorreu sobre a regulação sanitária em tempos de pandemia e ela também fala uma frase-chave aí no seu discurso. Ela diz: o pouco reconhecimento do SUS como uma política de Estado e efeito desse conjunto de fatores foi a ampliação das desigualdades sociais em nosso país. O que vem de encontro com minha pesquisa, que tem como objetivo justamente mostrar essa relação dos aspectos socioeconômicos das desigualdades sociais com os casos de Covid-19. Na aula da professora Melriene, ela fala sobre as diferentes formas de vigilância que podemos encontrar. Além de fazer parte do meu processo de trabalho profissional, é uma das principais fontes de informação da minha pesquisa, mediante o uso dos dados registrados no ESUS-VE e no CIVEP-GRIP. E por fim, na aula da professora Carmen Casas, fala sobre avaliação e incorporação de tecnologias em saúde no contexto de pandemia. E no meu estudo está incluso a construção de um índice de vulnerabilidade que pode ser tido como uma tecnologia que irá relacionar os casos de Covid-19 às questões socioeconômicas e ambientais. Obrigada pela atenção.